Bandinho Leite, secretário-geral do PSDB. Aliás, seu partido não anda muito bom das pernas, tem muito problema dentro dele, não é verdade? E a gente está querendo saber o que, Vandinho, que está dentro dessa área de comando do partido, deputado estadual, vocês têm até um número exagerado de candidatos, mas todo mundo com um pouquinho de voto, né? Você acha que vocês fazem quantos deputados estaduais? Inclusive você é candidato a deputado estadual. Primeiro, Rogério, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui no Século Diário. Nós montamos uma chapa de deputado estadual com 45 nomes espalhados em todas as regiões do estado do Espírito Santo. Montamos uma chapa muito competitiva que vai fazer de 3 a 4 deputados estaduais. Três, né? Que um é você, né? Vamos disputar a eleição, né? Mas assim, estou animado e acredito eu que nós vamos ter 3 deputados novos, com grande chance também, é claro, de reeleição do deputado estadual do partido hoje, que é o deputado Marcos Mansur. Mas todo mundo ali mediano, vários candidatos que tiveram aí na faixa de 12, 13, 14 mil votos na última eleição. O coeficiente eleitoral, a tão chamada legenda, foi mantida de tal forma que nós nos organizamos até para sair sozinho na eleição com essa chance significativa de 4 deputados estaduais e, claro, eu sou um dos nomes que está à disposição do partido para disputar o pleito. Mas o que diz lá fora é que vocês não querem fazer aliança de deputado estadual com ninguém. Porque acha que, como vocês têm um plantel médio, não tem nenhum exagero de votos, talvez seja esse exagero, ou talvez seja o único. Então vocês estão também correndo de armadilha de entrar numa coligação e entregar a rapadura. Com certeza nós só vamos fazer algum tipo de coligação se for importante para o partido, interessante para o partido. Um partido que tem chance de fazer 4 deputados estaduais com 3 certos, com chance de fazer a 4ª vaga do PSDB, nós só vamos fazer coligação se for de interesse do partido. Mas, a princípio, a nossa estratégia é sair sozinho e ter tanto a bancada do PSDB quanto também suplentes do partido. Agora, deputado federal, a barra é mais pesada, porque vocês, afinal, vocês tiveram perdas, né? O Luiz Paulo Veloso Lucas, que seria um candidato a deputado federal, foi para o PPS, né? E então vocês também tiveram outra perda grande, que não é candidato a nada, que é o prefeito de Vila Velha, o Max Filho. A gente nem sabe se ele vai ficar no PSDB. Né? Uhum. Então, deputado federal, quer dizer, nas combinações que eu administro, né, de um lado e de outro, vocês fazem um, não fazem 2. Então, ou vocês fazem o presidente do partido, que é que tem o controle de tudo, né, que é o César Conab, ou vocês fazem o Tassiano. Dizem até que o Tassiano já está querendo sair fora, é verdade isso? Olha só, a nossa chapa de deputados federais, ela tem 2 candidatos com potencial maior, que é exatamente o vice-governador César Conago, que é sim pré-candidato a deputado federal, está em campanha, e também o ex-secretário de Agricultura, o Tassiano Neto, que tem reafirmado para mim que é candidato a deputado federal. Sobre deputados federais, é uma conta um pouco diferente. É claro que se o PSDB sair sozinho, é verdade que a chance maior é de fazer um deputado federal, mas historicamente é necessário se fazer contas para que a gente possa buscar um entendimento com vários partidos, porque a maioria desses partidos tem um nome em potencial, dos partidos colocados hoje, né? O PSDB tem 2, mas quando você olha os demais partidos, nós temos nomes com potencial maior de ganhar a eleição. É claro que surpresas às vezes acontecem, mas geralmente um nome. Então, diante desse fato de que foi mantidas as coligações e a questão do coeficiente eleitoral, é importante fazer a junção de alguns partidos. Eu tenho dito isso, tem muita gente pregando uma conta sobre legenda que não é a conta correta.
Se um partido não fizer uma legenda, ele vai disputar com a média dos outros e não com a sobra dos outros. É um linguajar meio técnico para o cidadão comum, mas é isso. Então, o coligar, ela pode ser muito importante para o PSDB e para as demais siglas que fazem parte hoje de um leque de aliança, claro, que está um pouco, que está sendo voltado aí para o governo. Sim, mas todo mundo diz que quem tem a máquina na mão e está fazendo uma eleição de ponta a ponta é o César Conago, que é o vice-governador, ele mexe com a máquina, né? Então aí veja, deixa eu trazer mais embaraço para você. Aonde vocês podem chegar? No PMDB, que é o Lelo Coimbra. Mas se o Lelo Coimbra for para lá, ele fica com uma vaga, aí vocês fazem dois, um de vocês e um do PMDB. Eu acredito que essa coligação PSDB-PMDB ela é muito provável que se aconteça, apesar de ainda estar aí em fase embrionária essas discussões. Mas tem outros partidos com nomes que têm força, que vão ter que buscar espaço e que essa pode se transformar em uma coligação que se faça 3, 4 deputados federais. Então, isso que está sendo dialogado entre os partidos hoje que fazem parte da base aliada que dá sustentação ao governo, que provavelmente, claro que lá tem alguns partidos que têm um potencial, que os candidatos acreditam que tem um potencial um pouco menor, que eles estão buscando se unir. Mas tem outros partidos com candidatos médio grandes que não vão conseguir coligar com esses pequenos, que na minha opinião a tendência é se juntar para fazer aí 4 vagas. Isso é o que eu acredito. Mas claro, há também a possibilidade de uma aliança entre PSDB e PMDB, também é possível. O que eu vejo é o seguinte, agora vamos mexer aonde está a coisa mais importante para o teu partido, que é reeleger o senador Ricardo Ferraz. É isso. Então, o Ricardo Ferraz está hoje muito junto ao governador Paulo Arthur, que o tem como candidato ao Senado. Esse é o cenário que eu quero passar para você. Então, o Ricardo Ferraz também tem uma combinação com o Magno Malta, que, aliás, é o melhor parceiro para ele. Eles já andaram por aí e tal. Só que o Magno Malta está entrando nessa eleição dizendo que vai fazer campanha contra o governador Paulo Arthur, diferente do Ricardo Ferraz, que está exatamente dentro do bojo da candidatura ao governo do estado de Paulo Arthur. Então, a princípio, na hora que ele faz esse movimento com o Magno, e continua fazendo, vai sobrar o Amaro Neto. Aí o Amaro pode tomar, em vez de tomar o lugar de outro, pode tomar o lugar do próprio Ricardo. Porque o Magno ninguém sabe o que ele vai dar, ele está muito desgastado, etc. Mas o Magno sempre se ajeita com esses shows que ele faz, arruma sempre uma CPI para o período eleitoral, né? Então, como é que é isso? Quando você fala isso para o Amaro disse, não, eu sou candidato ao Senado, para com isso. E aí está essa situação, como é que vocês vão resolver essa situação? Olha só, hoje, até então, a única decisão que foi tomada foi uma aliança já anunciada PMDB com o PSDB, sendo que uma vaga das 2 vagas em disputa ao Senado vai ficar a cargo do PSDB e o candidato é o senador Ricardo Ferraz. A prioridade de indicação do nome ao governo é do PMDB, com tendência de candidatura à reeleição do governador Paulo Arthur. E essa segunda vaga ao Senado, o PMDB, né, ele que é o partido que está pilotando com a candidatura a governo, tem que fazer essa discussão diante do leque de alianças possível aí para o partido. Nós, do PSDB, já nos organizamos nessa aliança com o PMDB e a nossa reivindicação já foi atendida, que é um espaço na chapa para o senador Ricardo Ferraz. Agora, sobre a questão eleitoral, eu gostaria de deixar claro aqui um ponto que eu acredito muito. Assim, o senador, ele
ele fez vários movimentos nesses últimos anos e chegou extremamente competitivo agora na hora do processo eleitoral, né? Muita gente da classe política, inclusive, dizia o contrário, mas hoje todos os números que a gente vê de pesquisas é o senador Ricardo Ferraz extremamente competitivo. Na verdade, se tiver 3 candidaturas, ou uma 4ª candidatura, ou 3 já bem postadas com um percentual nas pesquisas um pouco maior, como foi citado os candidatos por você, Rogério, eu acredito que vai ser uma eleição disputada, mas é certo que nós vamos ter, em um cenário, um candidato extremamente fortalecido, muito próximo hoje da sociedade, dos partidos, um senador extremamente articulado, tem um bom posicionamento no Senado, ou seja, respeitado no Brasil todo, e eu acredito muito na eleição do Ricardo e vai ter o nosso empenho com total força nesse sentido, essa eleição que com certeza é a nossa prioridade, que o Ricardo Ferraz seja mantido no Senado Federal. Sim, o Ricardo tem que se reconhecer, faz um bom mandato do ponto de vista político dele, conservador, etc, etc, não, mas ele faz um bom mandato. Outro ponto favorável a ele é que ele reconquistou os espaços políticos. Ele passou o mandato dele por suplente, correu o Espírito Santo, dialogou com o Espírito Santo e ele está bem. Mas só que os outros também estão muito bem. Esse Amaro é um perigo. Se bobear, ele entra e leva. Ele é um perigo. Então, não quer dizer que com todo esse crescimento dele está assegurado a sua eleição. Não, na minha opinião, não está assegurado, em um cenário como esse, não está assegurada a eleição de ninguém, né? Nenhum desses 3 mais fortes nesse cenário podem se considerar eleitos. Pelo contrário, na verdade, hoje em dia, ninguém pode se considerar eleito antes de abrir as urnas. Mas que a gente coloca um candidato na eleição extremamente competitivo, eu não tenho dúvida. O senador montou uma estratégia que foi a estratégia correta, se reaproximou das bases, está bem articulado com os partidos e a classe política, sem perder o foco da população. Recentemente, ele teve uma decisão importante no Supremo, ou seja, foi arquivado aquele processo que não tinha fundamento nenhum da Lava Jato contra ele, ou seja, o Ricardo vem em uma situação favorável, na minha opinião. Claro, tem disputa, é verdade, mas eu acredito muito na eleição dele. Bom, vamos chegar na cabeça da torre, lá em cima. E o governo do estado, do qual você foi até secretário outro dia? Paulo Artung. Paulo Artung, segundo, você está falando de pesquisa, eu também vou falar, porque eu também tenho acesso a ela. O Paulo Artung não está muito bem para esse processo eleitoral. O Paulo Artung tem 2 candidatos que fecham em cima dele, um que é o Renato Casagrande e a Rose, que vem encostando numa velocidade inesperada. Evidentemente tem um candidato do PSOL, mas o PSOL está fazendo uma passagem eleitoral para se credenciar mais no futuro, que é o André Moreira, o advogado André Moreira, um grande militante da área dos advogados e um cara muito bem situado. Mas vamos deixar o pessoal de lado, que o objetivo deles não é agora. E o Paulo, atrás do 4º mandato. Então, veja, o que me vem das pesquisas, que a gente também tem acesso, como você tem acesso a outras, é que a eleição está pau a pau entre ele e o Renato Casagrande, se bem que há uma outra pesquisa aqui em Vitória, ao contrário disso, que mostra o Renato Casagrande com a frente considerável sobre o Paulo e subindo a Rose de Freitas. Então, é uma eleição difícil. Há até dúvidas se o Paulo vai continuar candidato, até porque só esses 3 disputando a eleição já garante o segundo turno. O segundo turno é outra eleição. Como é que você vê a eleição de governador? Eu discordo só um pouco da sua fala, ou talvez bastante nesse quesito. Assim, eu acho que o governador ele chegou bem até demais, né? Passar pelo que esse governo passou nesse momento foi extremamente complicado. Crise nacional, nós tivemos problema grave aqui com febre amarela, Samarco, ou seja, foram vários fatores e nós chegamos com o Espírito Santo de pé nesse momento, né? Eu acredito que
Pode ser que seja novamente uma eleição polarizada entre o atual e o ex-governador. Eu não acredito em espaço para a terceira via nesse processo. Eu acho que da mesma forma como foi na eleição passada, a tendência, se, claro, tiver os dois como candidato, é uma tendência de polarização. Mas, assim, tem um ponto que eu acredito muito na vitória do governador por vários motivos, né? Eu acredito que é possível mostrar essa diferença do Espírito Santo para o restante do país, né? Eu acredito que nesse leque de alianças, o governador, ele joga nesse tabuleiro com maestria, né? Ele está se organizando com boa parte dos partidos, com o Estado organizado, né? E faz campanha como ninguém nos debates, sem dúvida nenhuma, o político que tem mais conteúdo desse Estado. Então, assim, eu acredito muito na reeleição do governador, claro, com todo respeito às outras figuras políticas do Espírito Santo, mas eu acredito que ele vem com um palanque organizado, né? E com certeza tem o que mostrar, tem resultados de gestão, passou esse período nesse Estado, sofrendo tudo que o Estado sofreu e saiu de pé. Eu acredito que ele é extremamente competitivo. É claro que hoje, sem ele colocar candidatura de forma clara, ele tem ainda uma eleição até certo ponto polarizada, mas eu acho que assim que ele se consolidar ainda mais, pode ser que se repita o que aconteceu na eleição passada e o nosso objetivo vai tentar ser uma vitória no primeiro turno. Mas dizer também que geralmente a eleição, essa mudança eleitoral que fizeram, colocando aí o primeiro turno curtinho, com 45 dias, mas foi mantido praticamente o tempo do segundo turno com 30 dias, isso priorizou bastante quem está no mandato, né? Acho que a eleição na Grande Vitória, no último pleito, mostrou muito isso, né? Prefeitos até certo ponto com desgaste, que não é o caso do governo, mas que conseguiram colocar um pé no segundo turno e aí acabaram ganhando as eleições no segundo turno. Isso foi no país todo. Então, o segundo turno, na minha opinião, não favorece quem está fora do poder querendo entrar. Segundo turno no Brasil hoje mostrou claramente na eleição de vereador, quase todos os prefeitos do Brasil de mandato que foram para o segundo turno venceram as eleições. Então, nesse caso, eu não sei se é uma boa estratégia para a oposição colocar 3 candidatos. Mas também acredito que seja uma eleição polarizada até certo ponto. Eu acho que é possível se organizar o palanque do governador e tentar a vitória no primeiro turno. A possibilidade do Paulo deixar de ser candidato e poder, o César Conaco, por exemplo, vice que está mexendo com a máquina, ninguém mexe melhor com essa máquina do que o César Conaco, porque ele é craque nessa coisa, né? Se ele não for candidato, via ser o César Conaco. O César está em campanha para deputado federal, né? Está se organizando para isso, está rodando o Espírito Santo todo, montando aí as suas bases para um projeto que é importante para o partido. A bancada federal do PSD para o PSDB é extremamente importante a nível nacional. Então, a candidatura do César é a deputado federal. É claro que ser candidato ou não é uma decisão pessoal do governador Paulo Artur, mas hoje eu creio muito que ele não tem muita saída. Todo esse leque de partidos e de aliados no entorno da candidatura do governador, o desejo praticamente universal de todos é uma candidatura do governador. É essa candidatura que une toda a base, todos os partidos que fazem parte dessa frente de aliados do governo hoje, para que a gente possa ir para essa disputa eleitoral. Eu acho que o nome para organizar o projeto, para juntar todo mundo, hoje nós só temos um, que é o nome do governador. Vai acabar. E essa crise lá na sua área, lá no seu reduto, na Serra, como é que vai acabar isso? Eu assisti a primeira temporada de uma série chamada House of Cards. Na segunda temporada eu já não quis assistir. Por quê? Porque é uma temporada de um drama político americano que mostra um líder que faz de tudo para se manter no poder. Artimanhas, derruba um, ganha o poder do outro. Então, assim, eu creio que a Serra hoje... Espera aí, mas esse que você está falando tem um nome, chama-se Aldifas.
Na minha opinião, o grande potencializador da crise política na Serra hoje é o prefeito da cidade. Ele que fez todas essas articulações em relação à Câmara Municipal, aquela primeira eleição confusa, né, que se teve nesse segundo mandato dele, teve a participação pessoal dele, isso desestabilizou a relação entre os vereadores e o prefeito, continuou potencializando isso ao longo do tempo, tentou impor alguns nomes lá que os vereadores não aceitavam. Ele perde e usa a justiça. Talvez esse cenário da Serra seja ainda pior do que o cenário de quem já assistiu essa série, porque muito envolvimento do setor do Poder Judiciário nisso, ou seja, criou-se uma instabilidade que chegou às ruas da cidade hoje, mostra total falta de controle do prefeito, da classe política, e isso criou uma instabilidade que chegou nas pessoas, né? Nós temos hoje serviços muito mal prestados, né? O prefeito fica lá, de alguma forma, tentando se defender, colocando culpa em vereadores, os vereadores colocando culpa no prefeito e a população desassistida. Então, é um cenário lamentável que nós estamos vendo na cidade, que há muito tempo a gente não via, eu não tenho dúvida nenhuma. O prefeito, pela sua falta de pulso e organização, se perdeu na gestão. Esse lado dele de tratar o legislativo dessa forma criou uma instabilidade sem precedentes e hoje a gente tem visto o que tem acontecido na cidade da Serra. O culpado não seria hoje aniversário dele, o Vidigal? Eu fico vendo. O Vidigal, que o escolheu, disse que era um poste que ele tinha escolhido, deu no que deu. Obrigado, deputado. Porque assim, eu fico. Vidigal é um amigo e foi um ex-prefeito importante para a cidade. Às vezes eu vejo a mídia sempre colocando algumas coisas com relação a Vidigal, né, e me chamam até a atenção alguns pontos. Por exemplo, com relação a essa questão da Câmara, o Vidigal não tem nada com isso. Né? Ele não se meteu. Não se meteu em momento nenhum. Inclusive, vereadores do próprio partido dele, hoje, estão lá ao lado do prefeito e ele não se meteu nisso, podia ter expulsado, ou seja, ele olhou isso de forma distante e deve ter olhado da mesma forma que eu, triste em ver um prefeito que não consegue se organizar minimamente para dialogar com as pessoas, com a sociedade e com a Câmara para reorganizar o município. Mas o Sérgio, talvez, né, com certeza ele que acabou elegendo o atual prefeito lá atrás. Mas faz parte, a vida nem mostra tudo que a gente não consegue enxergar o futuro, né? E não podemos deixar de acreditar nas pessoas por conta disso. Obrigado. Felicidades e corra atrás de voto, que o voto precisa ser corredor, tem que correr atrás. Com certeza. Estou diuturnamente bom, montando a equipe para ir para a eleição. Obrigado, Rogério. Obrigado, Século Diário.